Fala galera, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Então agora a gente vai continuar a nossa meditação e a gente vai ver agora o capítulo 3 e 4 da carta de São Paulo aos Romanos. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, ó Criador do céu e da terra, que criaste todos os seres humanos e nos chama à vida de santidade, dá-nos a graça de derramar sobre nós o batismo no Espírito Santo, para que Ele nos conduza e nos faça sermos firmes e fiéis à Tua Palavra. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, na ação e na unidade do Espírito Santo, e pela intercessão da Virgem Maria e de Santo Antônio. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, pegar na Bíblia Ave Maria, na página 1451. Então agora o capítulo 3. Começa assim, ó. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se algum deles não forem fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso. Segundo está escrito, assim serás reconhecido justo nas tuas palavras, e vencerás quando julgares. Portanto, se a nossa injustiça alcança a justiça de Deus, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas, se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. Agora, versículo 9. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos, e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, di-lo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada, e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. E é verdade, né? Por exemplo, não furtar. Então a gente sabe que quem furta está no pecado. Mas só saber isso não basta. A gente tem que buscar viver essa lei com amor e colocar sentido no que a gente está fazendo. Então é não ser corrupto, não ser enganador, não roubar. Então vai muito além de só a letra da lei. Ela vai na prática da lei.
E ali Paulo vai dizer que se fosse pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus. Nenhum homem. Então agora a gente vai ver a segunda parte da carta de São Paulo, que é a justiça de Deus dá a vida a todos os homens. Vamos lá então no versículo 21. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação, mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecadores anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por que lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só é dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Agora a gente vai começar o capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes da circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a estes seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser, e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira,
E onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé, e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, fiquemos então com essa meditação. Que Deus nos faça entender que devemos sim viver a lei, viver corretamente. Mas, uma hora ou outra a gente vai pecar, a gente tem pecado. Por isso que a gente precisa recorrer ao sacramento da confissão, por isso que a gente tem que comungar Jesus na Eucaristia, porque ali a gente obtém a redenção do próprio Jesus, que age em persona Christi, no sacerdote. Porque se a gente tem os pecados que a gente cometeu durante toda a vida, já seriam suficientes para a gente não ter direito à glória de Deus. Mas por causa de Jesus que morreu por nós, que derramou seu sangue e ressuscitou para nos justificar, aí, se nós cremos, então nós vamos obter a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.